Olá, me chamo Paulo Gembastiani e hoje iremos falar sobre normas atuais de serviço de radiologia diagnóstica e intervencionista. Esta aula ela compõe um conjunto de capacitações estabelecidas pela Comissão de Proteção Radiológica e compõe o Programa de Educação Permanente deliberado pela Comissão de Proteção Radiológica do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, o Hospital das Clínicas aqui da Bahia. Então, antes de falar das normas atuais do serviço de radiologia diagnóstica e intervencionista, é preciso apresentar a evolução da proteção radiológica em um contexto. Então, para falar das normas, é importante falar sobre a evolução da proteção radiológica. Até o final da década de 80, esse autor, na publicação de um periódico conceituado, que é a Radiograph, concentrou, deliberou sobre 4 períodos da evolução da proteção radiológica. O primeiro período, que seria o pioneirismo da proteção, um segundo período que ele vai entre 1915 e 1940, o terceiro período, que seria uma era de ouro, correspondente ao aperfeiçoamento de técnicas e o desenvolvimento profissional também. E o quarto período seria uma era moderna. Não obstante, o outro autor contemporâneo nosso aqui da Bahia, Dr. Marcos Navarro, ele também classificou a evolução da proteção radiológica em 4 períodos. O primeiro período, de forma paralela a essa publicação da Radiograph, foi identificada a ausência completa de ações decorrentes da aplicação do uso da radiação ionizante, e os danos eram observados logo após a exposição. Então, embora houvesse um desconhecimento quase que completo sobre a radiação ionizante, eram observados os primeiros efeitos determinísticos, decorrentes de uma aplicação de radiação que durava minutos e até horas para gerar apenas uma imagem. O segundo período ele corresponde à identificação da fonte de perigo. Então, a radiação é identificada como uma fonte de perigo, mas até então não se conheciam os efeitos tardios provocados por essa radiação, sim os efeitos determinísticos, que eram os efeitos imediatos. Nesse mesmo período, há o desenvolvimento das primeiras associações, e aí a gente coloca a Associação Americana de Tecnólogos em Radiologia, na década de 20, do século XX, a primeira associação de tecnólogos do Reino Unido. No terceiro período, há uma identificação da relação entre a exposição e o efeito, entre a exposição à radiação ionizante e o efeito biológico produzido por essa relação. E com isso é construído os principais princípios básicos de proteção radiológica através das comissões internacionais de proteção radiológica, da Comissão Internacional de Proteção Radiológica e outras agências reguladoras. No quarto período, a gente tem a ampliação do conceito de risco e a consolidação da qualidade. Então, para falar sobre a questão da evolução da proteção radiológica, é importante reconhecer que, paralelo à evolução da proteção radiológica, há também o desenvolvimento das tecnologias. E esse desenvolvimento das tecnologias, ele deveria ser acompanhado com a evolução das práticas radiológicas. Nesse sentido, vamos nos debruçar aqui sobre a evolução de algumas tecnologias, de alguns equipamentos que foram desenvolvidos logo após a descoberta do raio-x, que são os simuladores. Os simuladores são dispositivos que são utilizados para simular estruturas, simular componentes, e os simuladores ele vem ganhando um desenvolvimento constante e aplicações em várias modalidades, em vários tipos de aquisições
de imagem. Então, seja na mamografia, na tomografia, na densitometria óssea, no próprio raio-x, na radiografia convencional. E normalmente os simuladores eles tinham o objetivo de substituir, né, a aplicação indevida, né, da radiação em seres humanos. Então, se o equipamento ele passava por alguma manutenção ou precisava ser avaliado, verificar a qualidade desse equipamento ou algum componente da reprodutibilidade desse equipamento, desse aparelho de raio-x, ao invés de ser submetido o indivíduo à radiação de forma injustificável, se colocavam simuladores. Então, esses simuladores eles podem ter o formato, por exemplo, ser um simulador antropomórfico, que é um simulador com características de um corpo humano. Por exemplo, esse simulador ele pode ser utilizado tanto para radiografia como para tomografia computadorizada. Então, isso evita, né, a aplicação da radiação de forma descabida, de forma injustificada. Então, nesse sentido, assim como esses simuladores antropomórficos são utilizados, há outros simuladores também de referência e de controle de qualidade. Então, a gente, através desse conhecimento, a gente advoga que não deve ser utilizado, por exemplo, equipamentos de celular ou equipamentos ou dispositivos outros que poderiam tentar ter como objetivo avaliar a condição do equipamento. E tampouco, né, aplicar radiação em um indivíduo apenas para testar o equipamento, se ele está funcionando ou não. Em seguida, temos o desenvolvimento de dispositivos de negatoscópio, que são dispositivos utilizados para a visualização das imagens, das películas, das radiografias, que são dispositivos que foram produzidos com esse objetivo de gerar uma luminosidade adequada, restringindo a visualização do objeto a ser avaliado, no caso a película, que é um exame. E, não obstante, a gente ainda observa algumas práticas de não utilização do negatoscópio e verificação de uma imagem radiológica de forma desmedida, né? Você pegar uma imagem radiológica e avaliar na própria lâmpada ou em um monitor, por exemplo, que não foi desenvolvido para esse fim. Então, veja que recursos como esse podem contribuir, né, de forma significativa para a avaliação correta de uma imagem radiológica e evitar possíveis erros de diagnóstico. Então, em 1927 até 1938 foram desenvolvidos os colimadores, que consistem em um conjunto, né, um anteparo que estabelece de forma restrita um campo de radiação a ser onde o paciente é submetido à radiação, e esse campo de radiação ele é delimitado através desses colimadores. Os colimadores têm formato cilíndrico, retangulares, e eles são utilizados justamente para restringir o feixe de radiação a uma determinada região. Essa imagem radiológica, que é uma imagem radiológica de uma criança, ela foi publicada em um periódico importante americano. Em seguida foi republicado através do The New York Times, que é um jornal de bastante circulação nos Estados Unidos, onde era constatado o não uso dos colimadores. Então os profissionais desse país, e a gente observa essa prática recorrente também em outros países, faziam uso fazia a radiografia. A solicitação do exame era uma radiografia de tórax, e o profissional, de forma equivocada e injustificada, realizava a radiografia do corpo inteiro do paciente e, em seguida, processava a imagem e enviava só o tórax. Então, vejam que essa prática é uma prática que não corresponde com a evolução natural das tecnologias. Então, até 1938 já existia colimadores com campos luminosos justamente para delimitar de forma rigorosa e restringir o campo de radiação
a região de interesse é o objeto a ser examinado, né? A região do corpo humano a ser examinada. Então não há justificativa de ampliar todo o colimador. A grande difusora, que é outro dispositivo também desenvolvido na década de 20 do século 20, que consiste em lâminas que retêm a radiação de baixa energia. Então não há justificativa, por exemplo, nessas duas imagens, são duas imagens que comparam um exame sem a gradiente difusora, que é a imagem à esquerda, e à direita a gente tem um exame com uma gradiente difusora. Então perceba que há, no aspecto visual, de forma muito objetiva, uma diferença das imagens. Então, exames como crânio, mandíbula ou qualquer outro exame que tenha uma certa densidade, é necessário que o paciente ele seja deslocado para o serviço de radiologia, onde há uma estrutura como a mesa de exame e o book mural, que possui a grade difusora com o objetivo de reter essas radiações de baixa energia. Logo, como consequência, a gente vai garantir uma imagem muito melhor e muito mais satisfatória. Com isso, a gente tem, até o final da década de 70, o estabelecimento dos programas de garantia de qualidade, que visava a conclusão de uma tríade, que é garantir um diagnóstico, uma intervenção correta, com a menor dose possível e com o menor custo. E colocamos aí, os autores incluem o dólar como uma moeda, né, a nível internacional, como referência para a conjuntura econômica. Então, nesse sentido, o programa de garantia de qualidade, ela consiste, e até hoje temos isso como prerrogativa de cumprimento, que é garantir um diagnóstico preciso ou uma intervenção com menor dose e com o menor custo possível. Então, no início da década de 80, a Organização Mundial de Saúde ela deliberou que todos os serviços de radiologia pudessem implantar, devessem implantar esse programa de garantia de qualidade justamente para compor o que seria essencial para um serviço de radiologia. E aí temos um marco regulatório que diz respeito aos requisitos básicos de proteção radiológica. Boa parte dos princípios básicos e dos requisitos de funcionamento no serviço de radiologia, eles são deliberados por agências ou comissões internacionais. Ali a gente tem como exemplo a Agência Internacional de Energia Atômica, a Comissão Internacional de Proteção Radiológica e a Comissão Internacional de Unidades Radiológicas. Como o Brasil é signatário da Organização Mundial de Saúde, que está naturalmente vinculada a essas agências e essas comissões, o Brasil adota essas regulamentações, essas deliberações de forma bem natural. Então temos aqui o grau hierárquico, né, da evolução desse marco regulatório. Então, o Ministério da Saúde, Anvisa e, em seguida, as deliberações normativas através de portarias ou outras legislações. No caso do Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia, ele abarca a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que delibera a respeito dos limites de dose, através da norma 301. Então, a portaria 453 era a portaria que ela foi vigorada até 2019. Ela foi revogada. Depois de quase 20 anos, foi criada a portaria, a RDC 330, que também foi revogada. E hoje temos a RDC 611, que estabelece os requisitos sanitários para a organização, funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas ocupacionais e do público decorrente das tecnologias radiológicas, tanto a nível diagnóstico como intervencionista. Então, essa resolução
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi publicada em 9 de março de 2022, ela é bastante recente. E, atrelada a essa RDC 611, assim como havia a RDC 330, foi também construído um papel paralelo, né, de estabelecer requisitos básicos de funcionamento de equipamentos e sistemas que estariam vinculados ao serviço de radiologia. E aí a gente tem a Instrução Normativa 90, que corresponde à radiografia convencional, radiografia digital, a Instrução 91, que é Sistema de Fluoroscopia, a 92, que corresponde à mamografia, a 93, que corresponde a sistemas de tomografia computadorizada, a Instrução Normativa 94 e 95, que corresponde aos serviços de odontologia, e agora com um ganho salutar e especial, que são dois procedimentos, dois sistemas que embora não gerem radiação ionizante, mas compõem os serviços de radiologia, que é a Instrução Normativa 96, correspondente à ultrassonografia, e a Instrução Normativa número 97, que corresponde aos sistemas de ressonância magnética. O que é que a RDC ela vai estabelecer? Então, a RDC 611 ela é uma expressa decisão colegiada que tem como previsões estabelecer, obrigar, permitir e proibir. Já as instruções normativas, ela tem um caráter normativo que ela seria aplicada para fins de detalhar regras e procedimentos, incluindo faixas de tolerância de funcionamento dos equipamentos e sistemas de imagem. Então, a gente incluiria, nesse caso das instruções normativas, as faixas de funcionamento e de aceitabilidade, né, desse serviço correspondente a cada modalidade diagnóstica, seja para ultrassom, ressonância, tomografia, raio-x ou mamografia. Então, o marco regulatório ele vai estabelecer os requisitos sanitários para a organização e funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica. Ela vai regulamentar o controle das exposições médicas ocupacionais e do público decorrente do uso das tecnologias. Previne e aprimora de forma constante os procedimentos radiológicos em proteção radiológica. Então, é recomendado que seja atualizados os procedimentos operacionais padrões, que haja um fluxograma de cada etapa processual correspondente aos serviços de radiologia. Define claramente as cadeias hierárquicas para a tomada de decisão no âmbito do estabelecimento, bem como a responsabilidade de cada indivíduo. Preconiza a adoção de normas e rotinas e protocolos, tendo a proteção radiológica, quando couber, a qualidade e a segurança como temas prioritários, incluindo também a pronta identificação e correção do problema de acordo com sua relevância. E no artigo 2, ela estabelece que deve ser aplicado essa RDC a pessoas jurídicas ou físicas de direito privado ou público, civis ou militares. No seu artigo 12, a RDC 611, ela aborda que o serviço de saúde de diagnóstico primário ou radiologia intervencionista deva possuir uma equipe multiprofissional, né, dimensionada de acordo com seu perfil de demanda, em conformidade com o estabelecido com as normas. Estabelece também no artigo 13 a responsabilidade legal formal, né, e esse responsável legal ele vai delegar quem seria o responsável pelos procedimentos radiológicos de cada setor de radiologia, que é doravante conhecido como responsável técnico. No caso de serviços de radiologia diagnóstica intervencionista, naturalmente é o médico, que é o responsável técnico, e em casos de serviços de radiologia odontológica, quem assume essa responsabilidade técnica é o cirurgião dentista, o odontologista. O responsável técnico que trata deste artigo, ele tem autoridade máxima de interromper as atividades inseguras do serviço. E no artigo 14, delibera que o responsável legal também deverá delegar um profissional
que responderia sobre as questões atreladas à proteção radiológica. Esse profissional seria o supervisor de proteção radiológica. Então, esse marco regulatório, ele é importante que ele vai levar agora em conta a implementação de 3 programas, que é o Programa de Garantia de Qualidade, o Programa de Educação Permanente e o Programa de Proteção Radiológica. A tríade formada nesses 3 programas é o que compõe essa interseção entre os 3 programas estabelecidos, é o que compõe o que é recomendado ser instituído, que é o Comitê de Proteção Radiológica ou Comitê de Gerenciamento de Riscos. Então, o Comitê de Proteção Radiológica ou Comitê de Gerenciamento de Risco, a depender, né, de como pode ser instituído no hospital, ele tem como objetivo revisar de forma sistematizada, né, esses 3 programas, tanto de garantia de qualidade, como de proteção radiológica, como de educação permanente. Além disso, o comitê ele vai recomendar as medidas cabíveis para a melhoria contínua do gerenciamento do risco, do uso das tecnologias e dos processos de trabalho existentes. Então, o Programa de Proteção Radiológica, ele estabelece os princípios gerais, estabelece as medidas, a necessidade de implementar as medidas de prevenção em proteção radiológica, as medidas de controle de proteção radiológica e as medidas de vigilância e monitoramento no que diz respeito à radiação ionizante, especialmente. Então, o estabelecimento desses princípios gerais, através da justificação, que toda a prática ela tem que ser justificada, estabelecendo que o benefício deve ser maior do que o risco, atrelado à exposição radiológica. Então, cada indivíduo exposto à radiação ionizante, ele deve ser, de certa forma, o procedimento ele tem que ser justificado individualmente. O princípio de otimização, né, que perpassa pela implantação dos princípios básicos, né, um dos princípios, os fatores elementares de proteção radiológica, que é garantir uma imagem razoavelmente boa, com menor dose possível, e aí a gente pode citar o princípio de Alara, como também a otimização dos processos, né, com menor tempo de radiação durante os procedimentos, manter uma distância razoável da fonte de radiação e utilizar as blindagens necessárias para otimizar a proteção radiológica. Outro princípio seria a limitação de dose, que corresponde aos limites de doses preconizados aos indivíduos ocupacionalmente expostos, e a prevenção de acidentes, que corresponde às ações preconizadas para que sejam evitados qualquer tipo de acidente decorrente das práticas radiológicas. E aí a gente pode citar vários exemplos. Por exemplo, bloquear o uso da radiação quando não há operador ou o equipamento não estiver em uso, é uma ação de prevenção a acidente, né? Deixar disponível de forma segura as ações de interrupção, por exemplo, do feixe de radiação, é uma ação de prevenção de acidentes. Então, no artigo 45 é informado, né, que as questões relacionadas às exposições ocupacionais, onde é estabelecido os limites de doses baseados na Comissão Nacional de Energia Nuclear. E aí a gente tem o limite de corpo inteiro para um indivíduo ocupacionalmente exposto e do indivíduo público. Então, para cada órgão também existe a recomendação para dose equivalente para o cristalino, assim como a pele, mãos e para as mãos e pés, que seriam os membros, né, do indivíduo ocupacionalmente exposto. É importante reforçar que o hospital ele deve implantar o programa de proteção radiológica e estabelecer como prática, inclusive de prevenção de acidentes, de segurança e otimização e limitação de dose, que a partir de 1 milisievert deve ser investigado o indivíduo ocupacionalmente exposto. Então, em alguns serviços que
que o indivíduo ocupacionalmente exposto, ele observa em relatório de dose que a dose aportada em seu dosímetro ultrapassou ou a partir de 1 milisievert, deve ser feito todo um processo de investigação para verificar se as práticas radiológicas estão sendo desenvolvidas de forma correta. Então, além do artigo 45, que delibera sobre as disposições ocupacionais, é reforçado no artigo 49 os níveis anuais equivalentes de dose ambiente adotados, onde 0,5 para áreas livres e 5 milisievert para áreas controladas. Houve uma revisão comparado com a portaria 453. No artigo 51 é estabelecido as áreas ou as salas onde podem ser realizados os procedimentos radiológicos. Então, a área controlada é conhecida como a área onde é realizado o procedimento, onde há a instalação do equipamento de raio-x, e também, né, a área de comando operacional, que é o comando do técnico ou tecnólogo em radiologia. E aí a gente tem um exemplo bem prático correspondente ao que é a área controlada. A área controlada ela está demarcada de vermelho, corresponde justamente à área onde são realizados os procedimentos radiológicos. A área livre ela corresponde às adjacências à área controlada, então o corredor, um balcão de atendimento, um posto de enfermagem, é considerado como área livre, por exemplo. No artigo 52, é verificado a necessidade de implementar avisos e sinalizações correspondentes, como a entrada proibida às pessoas não autorizadas. Quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida para a área controlada e toda uma sequência de avisos correspondentes aos acompanhantes e pacientes. Então, tem aviso, inclusive, de atenção, né? Não é permitido, por exemplo, a permanência de acompanhantes na sala durante o procedimento radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado. E quando esse acompanhante ele estiver acompanhando o paciente durante o procedimento radiológico em uma área controlada, deve ser requerido, né, o uso corretamente dos equipamentos de proteção individual, como a vestimenta plumífera, que seria o avental plumífero, de equivalência plumífera, e o protetor de tireoide. E reforçando, né, que durante as exposições é obrigatório o acompanhante utilizar o EPI. A atenuação ela deve ser maior ou igual a 0,25 milímetros de equivalência de chumbo. E todo paciente que for submetido a um raio-x, o paciente ele pode usar uma blindagem com equivalência de 0,5 milímetros de chumbo em áreas radiosensíveis quando estiver a 5 centímetros do feixe primário. Então é algo até um pouco polêmico falar sobre esse artigo, porque a oferta do uso do EPI ela pode ser realizada de forma bem natural. No entanto, o uso desse EPI ele também pode atrapalhar durante a execução do exame. Então é necessário reconhecer que o EPI ele deve ser utilizado quando for realmente necessário e quando não for prejudicial ao desenvolvimento da prática radiológica. Então, nesse sentido, é um exemplo muito objetivo, se o paciente for ser exposto a uma radiação, a um exame de radiografia da mão, por exemplo, e ele exigir um EPI, natural que o profissional técnico, tecnólogo, ele inclua como proteção a adoção tanto do avental como protetor de tireoide. No entanto, a legislação ela deixa clara que idealmente essa blindagem ela tem que ser utilizada quando o feixe primário ela estiver a 5 centímetros de uma área radiosensível. Então, a radiografia da mão, por exemplo, a adoção desses EPIs, ela não configuraria nenhuma total segurança. Mas, embora, para conforto psicológico, se o paciente solicitar, o técnico ou tecnólogo em radiologia, ele pode oferecer
o uso do EPI. Essa imagem ela corresponde ao que a gente normalmente vê no dia a dia, que é o uso da radiação, né? O uso de equipamentos transportáveis de raio-x em unidades fechadas. E aquela preocupação iminente de ficar mais longe possível, né, da radiação ionizante. No entanto, o artigo 60 ele deixa bem claro que a realização de procedimentos radiológicos em equipamentos móveis, tanto em leitos hospitalares como UTIs, enfermarias, em ambientes coletivos, somente será permitido quando for inexequível ou clinicamente inaceitável transferir esse paciente, que será submetido ao exame, para uma instalação com equipamento de raio-x fixo. Então, nesse sentido, é preconizado que apenas quando não for possível transferir o paciente para o setor, né, da bioimagem, ou setor de raio-x, que deveríamos realizar a radiografia no leito, apenas em situações particulares. Algumas proibições deliberadas pela RDC 611 são estabelecidas no artigo 79. Então, o que é proibido diante dessa recomendação da RDC 611? A exposição deliberada de seres humanos ao raio-x, né, com objetivo único de demonstração, treinamento ou outros fins que contrariam o princípio da justificação. Exames radiológicos para fins empregatícios ou periciais, exceto quando as informações a serem obtidas possam ser úteis à saúde do indivíduo examinado. Então, nesse caso, não há justificativa de realizar um exame para fins empregatícios ou periódicos, se ao menos o paciente ser avaliado antes, ou o empregado ser avaliado antes de realizar o exame, porque todo exame ele decorre de uma justificativa clínica. Os exames radiológicos também para rastreamento em massa de grupos populacionais são proibidos, exceto quando o Ministério da Saúde julgar que as vantagens esperadas para os indivíduos examinados acabam gerando um benefício real, coletivo. Então a gente tem apenas 2 exemplos de exames radiológicos para rastreamento em massa, que é os exames de densitometria óssea, que tem como foco, né, o diagnóstico de uma doença com grande taxa de prevalência e incidência, que é a osteoporose, assim como os exames de mamografia, que aí tem como justificativa a grande taxa, né, de câncer de mama. Então são dois possíveis, né, tipos de exames de rastreamento que são justificados do ponto de vista pelo Ministério da Saúde para que seja aplicado a grupos populacionais. Então é proibido também a realização de procedimentos radiológicos em domicílio, exceto quando for inexequível, clinicamente inaceitável, remover o paciente a um serviço de saúde. É proibido a realização simultânea de procedimentos radiológicos em equipamentos distintos em uma mesma sala. Então, utilizar 2 equipamentos de arco C para uma mesma cirurgia, isso é proibido terminantemente. É proibido usar 2 equipamentos, um transportável e um fixo, dentro de uma sala de raio-x de forma simultânea. É proibido também, conforme a RDC 611. É proibido a utilização de equipamento de radiologia diagnóstica ou intervencionista móvel como fixo, então, exceto em condições temporárias e excepcionais, né, para atendimento de urgência e emergência. Então, caso seja constatado o uso de equipamento móvel de forma constante em equipamento fixo, estaria descumprindo os requisitos sanitários. É proibido também outro tema bastante polêmico, que é a realização de exames de rotina para fins de internação médica ou hospitalar, exceto quando houver justificativa. Então, aqueles casos onde há a solicitação recorrente de exames de tórax diuturnamente, né? Às vezes o paciente ele é submetido a 3 a 4 radiografias em um mesmo turno. E, além disso, há também a gente observa algumas solicitações, né, periódicas, né,
para todo um conjunto de pacientes numa unidade hospitalar coletiva, como uma UTI, por exemplo. Então, toda a prática ela tem que ser justificada, né? A gente não pode advogar de uma tese de que todos os pacientes têm que ser submetidos e logo em seguida submetido ao exame e logo em seguida a gente avaliar a radiografia, a imagem. Então, todo exame ele advoga que deve ter uma justificativa plausível antes da realização do procedimento. E é proibido também a realização de procedimentos por profissionais não habilitados. E aí a gente tem um programa de garantia de qualidade, que ele vai trabalhar em 3 eixos, que é o gerenciamento das tecnologias, o gerenciamento de processos e o gerenciamento de risco. No gerenciamento das tecnologias, a gente tem os testes de controle de qualidade, testes de constância, o rigoroso controle periódico de manutenção, as condições de usabilidade dos equipamentos. No eixo de gerenciamento de processos, aí advoga dos profissionais que devem ser operadores dos equipamentos e que estão legalmente habilitados para tal, a realização do mínimo necessário para o objetivo do exame, e aí a gente inclui técnicas, protocolos, fluxogramas, desenho, né, de atendimento e política também de acompanhantes. O gerenciamento de risco, que é o ciclo de melhoria contínua, onde a gente vai identificar as possíveis falhas dos equipamentos e erros humanos que possam resultar em possíveis incidentes. Além disso, inclui a revisão sistemática, né, dos processos de atendimento do ponto de vista assistencial. Então, o programa de garantia, a gente tem um exemplo aí, que é a verificação, né, do uso correto da grade difusora, se está funcionando ou não. Então a gente compara as 2 imagens, uma com a grade funcionando, a grade difusora, que a gente falou logo no início da aula, e a outra imagem sem a grade difusora, ou sem o funcionamento correto. O gerenciamento de processos, a gente observa aí, por exemplo, um exemplo de utilização, né, de protocolos, aí a implantação, nesse caso específico, de um macrofluxograma de análise de relatórios de dosimetria. E o gerenciamento de risco, a imagem à direita, a gente observa, né, a qualidade da imagem não adequada, né, não corresponde com a imagem ideal para assegurar, né, um diagnóstico correto. E a imagem à esquerda, a gente observa o que equivocadamente a gente encontra em alguns serviços, né? O profissional de radiologia com o equipamento de proteção radiológica utilizado com o avental e uma série de outros profissionais atrás do profissional operador, como se estivesse se protegendo da radiação ionizante. E aí temos o último programa, que é o programa de educação permanente, que ele visa capacitar e treinar os profissionais que estão envolvidos diretamente à assistência ao serviço de radiologia diagnóstica intervencionista, como também aqueles profissionais que estão indiretamente envolvidos. Então ele vem estabelecer, né, treinamento sobre normas, rotinas, protocolos, procedimentos, capacitações sobre segurança do paciente, gerenciamento de risco, capacitação e treinamento sobre o programa de garantia de qualidade, o programa de proteção radiológica e outros. Então, todo esse arcabouço ele é construído, né, ele apresentado através da EDC 611, mas existe um conjunto de legislações também que apoiam, né, o funcionamento regular desses serviços de radiologia. E aí a gente inicia de forma bem básica, que é a Lei 9.782, que é a criação da Anvisa, a RDC 50, que ela estabelece a infraestrutura de serviços e inclui como deveria ser a infraestrutura básica de serviços de radiologia diagnóstica, a distância entre a mesa de exame e uma parede, a distância entre o book mural e a mesa de exame. Então, existem algumas recomendações, né, correspondentes ao serviço de saúde. A RDC 2, que corresponde ao gerenciamento das tecnologias
e serviço de saúde, a RDC 63, que é as boas práticas de serviço de saúde, a 36, que corresponde à segurança do paciente, a RDC 222, que corresponde ao gerenciamento de resíduos sólidos, e a norma regulamentadora 32 do Ministério do Trabalho, que estabelece a segurança e a saúde no trabalho e serviços de saúde. E agora concluo na apresentação, deixo as referências e o meu contato no início da apresentação para dirimir eventuais dúvidas correspondentes às normas aplicáveis aos serviços de radiologia, diagnóstica e intervencionista. Agradeço a paciência de vocês. Muito obrigado.